maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a uma rua, e logo o anjo desapareceu dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Só até aí, em o nome de Jesus. Estenda as mãos aqui. Vamos orar antes dessa pregação. Estenda as mãos e diga: Deus, fale comigo nessa manhã. Use a tua serva para falar poderosamente ao meu coração. Pode orar. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. A Deus querido, Deus amado e poderoso. É nesta hora, Pai, eu estou aqui diante do Senhor humildemente, te pedindo, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha bradar aos nossos corações. Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então que ela entre profundamente e faça as mudanças que precisa fazer em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco tudo em tuas mãos e creio, Senhor, que grandes coisas através da sua palavra o Senhor fará neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode celebrar o Senhor. Forte que Jesus merece. Eu quero iniciar aqui essa mensagem falando a respeito de uma das fases mais importantes da vida da igreja cristã. Porque depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, subiu aos céus, depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, cada pessoa da igreja, inclusive os apóstolos, começaram a pregar com ousadia, levando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conheciam, e muitas pessoas começaram a se converter ao Evangelho. Muitas pessoas foram aceitando Jesus, e o cristianismo foi crescendo de uma forma assustadora, como nunca havia sido vista antes. E naquela ocasião desse crescimento extraordinário, os líderes judeus começaram a se sentir ameaçados, porque eles achavam que o cristianismo era uma seita que fazia as pessoas desacreditarem do judaísmo e que colocava em risco tudo aquilo que eles estavam ensinando ao povo deles. Então eles, se sentindo ameaçados, começaram a perseguir Jesus. Primeiro os judeus,
Mas não parou por aí. Os romanos também se sentiram ameaçados, porque Jesus, ele era intitulado pelos cristãos como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. E como na visão dos romanos naquela época, o imperador, que era o César, ele tinha todo o poder, ele era como se fosse uma divindade na terra. Senhor para os romanos só tinha um, que era César. Então quando vinha os cristãos dizendo que Jesus era o Senhor, que Jesus era o rei, aí os romanos se sentiram ameaçados. Então se Jesus é o rei, então não é César que é o rei. Se Jesus é o Senhor, então não é César que é o Senhor. E começou a perseguição. E os romanos perseguiam porque se sentiam ameaçados, mas também porque isso agradava aos judeus. E aqui no capítulo 12, preste bem atenção, aqui no capítulo 12, Herodes, que ele era o representante de Roma naquela província da Judéia, Herodes então pega Tiago e manda matar Tiago. Quando Herodes manda matar Tiago, os judeus se agradam. A liderança judaica começa a se agradar e fica contente com Herodes. Então foi uma decisão política para agradar os judeus. Ele manda pegar Pedro, prende Pedro também. Pedro naquela ocasião era uma das figuras mais importantes do cristianismo. Era Tiago, era Pedro, era João, era Tiago também, irmão de Jesus. E além disso, Paulo já tinha se convertido e também estava se tornando uma figura importante. Então Pedro era uma das figuras mais importantes. Ele manda prender Pedro. E quando ele manda prender Pedro, aí eu começo aqui com vocês falando a respeito da situação difícil, né? Da situação complicada que Pedro e a igreja estavam passando ali, da grande dificuldade que eles tiveram, porque o seu maior líder naquele momento foi preso e estava com ameaças reais de ser morto. Não era mais uma ameaça que ficava no campo da teoria. Até então Tiago já tinha sido morto e eles não tinham mais dúvida de que assim como Tiago foi morto por Herodes, Herodes também poderia matar Pedro. E eles, apesar daquela dificuldade ali, ficaram aflitos, com o coração na mão, com o coração pesaroso, mas mesmo assim, eles recorreram à oração, sabendo da dificuldade, sabendo da situação, do problema, sabendo que se Pedro já estava preso, guardado pela escolta de 16 soldados, não tinha mais esperança humanamente para ele. Mas eles sabiam do poder da oração. Eles sabiam que a oração é o recurso a ser usado primeiro e não por último. Irmãos, assim como as dificuldades apareceram no primeiro século para o cristianismo, não é diferente para nós, guardado as devidas proporções, porque a gente não está sendo perseguido, não está sendo ameaçado a alguém demolar a gente, ou decapitar, ou queimar, mas nós temos também as nossas ameaças, os nossos problemas, e para a nossa vida hoje, são problemas difíceis, são situações que quando a gente olha para um lado e para o outro, parece que não tem a quem recorrer. Parece que estamos sem esperança. Mas você precisa aprender a viver a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que o crente recorre à oração. Esse é um recurso que nós usamos para triunfar contra as adversidades. A oração não é uma coisa que você deva usar lá no final da sua vida, da sua história, quando você já tentou de tudo e que nada deu certo. Aí você então parece que surge uma luz e você diz assim: já que não deu certo nada disso, tudo que eu tentei da minha forma, do meu jeito, aí agora eu vou recorrer à oração. É o que tem gente fazendo. Recorre à oração como último recurso, como a última válvula de escape. Você não está procedendo de uma maneira coerente com a palavra, porque
Bíblia mostra, eles sempre recorreram à oração como primeiro recurso. Às vezes as dificuldades são tamanhas que, se nós não recorrermos logo à oração, a tendência da situação é só piorar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Por isso, seja qual for a situação que você estiver passando, pode ser de ordem familiar, problema grave, problema sério, problema com seus filhos, que a gente sabe, quem tem filho, tocou no filho é pior do que se tocasse na gente. Quando o problema é com os nossos filhos, parece que dói mais na gente. Parece que nós perdemos o nosso chão. A nossa vida fica uma bagunça só. Mas mesmo quando a situação é com nossos filhos, nós temos que recorrer à oração e acreditar que o Deus que sempre nos ouviu, nos ouvirá dessa vez também. Porque para Ele não há nada impossível. Recorra a Ele, ore a Ele e use a oração não como última válvula de escape, mas como o primeiro recurso que você tem, que você possui. Se o problema é na sua vida espiritual, nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo em que as pessoas estão se esfriando, se desanimando, se afastando da presença do Deus vivo por diversos motivos que existem. E a gente tem que saber que isso é bíblico. Isso é bíblico. É bíblico porque nós estamos em um momento que antecede o final dos tempos. E por causa de tantas coisas que se vê, tem muita gente desanimando. Por causa de tantas coisas que as pessoas estão vendo até dentro das igrejas, tem muita gente se esfriando. E aí você se sente nessa situação, frio, desanimado. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas eu quero que você aprenda a combater pela fé, na oração. Vá para a oração. Você talvez já não ora mais como você orava no início da sua caminhada. O que foi que aconteceu com você, ovelha? Por que que você deixou de orar? Antes você orava às madrugadas. Antes você tinha prazer de vir ao culto, de orar. Hoje você acha que está demorando demais a oração. Ai, meu Deus, eu não aguento mais tanta oração nessa igreja. E você quer que a gente ore pouco aqui? A Bíblia diz que essa casa será chamada casa de oração. Se nós não orarmos na casa de oração, em outro lugar que a gente não vai orar. Mas tem gente que ainda insiste. Ai, ora demais. Esse período da oração poderia até diminuir. O problema não está com a oração na casa da oração. O problema está com o seu coração. Ali, o seu coração com Deus, com a palavra de Deus, para amar aquilo que vem dele. Porque infelizmente, irmãos, nós, como seres humanos, a gente é tricotomo, a gente é composto do corpo, alma e espírito. E quando o corpo e a alma se juntam para pecar, isso se transforma em um termo chamado carne. E a carne, ela deseja aquilo que é contrário ao espírito. Agora mesmo está chegando o carnaval. A carne quer carnaval, irmão. A carne quer zoeira, é bagunça. A carne quer as coisas que lá na frente vai destruir a pessoa. É isso que a carne quer. É prostituição, é adultério, é pornografia. É isso que a carne quer. Mas aí nós já conhecemos a Deus, já conhecemos a palavra, e a gente sabe. Não vivo pela carne. Eu vivo pelo Espírito. E se em algum momento na minha vida a carne quiser predominar, eu recorro ao primeiro recurso que existe,
seguinte, qual é? É a oração. E quando eu oro, o que acontece? O meu espírito fica forte. E essa luta entre a carne e o espírito, a carne é fraca. Mas se o espírito estiver forte, estiver pronto, o espírito vai prevalecer sobre a carne. E o que é que faz o espírito ficar forte? São as disciplinas espirituais. É orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é ouvir uma pregação como essa. É isso que vai fazendo o espírito ficar forte. Então eu vejo aqui primeiro, houve uma situação muito difícil, mas eles recorreram à oração. A oração não é o último recurso, entenda isso. Você está usando como último recurso? Você tem um comércio, o comércio está com problema. Claro que você tem que ter o mínimo de noção de como agir no comércio hoje em dia. Mas ele está com problema. Ah, não, mas eu tenho que tomar curso. É verdade, tome seus cursos. Mas a primeira coisa a se fazer é orar. Quando você abrir seu comércio todo dia, faça uma oração lá dentro. Diga a Deus, mande os clientes. Abençoe esse local. Esse local é consagrado ao Senhor. Ah, mas eu vou fazer um curso, que o curso diz como que eu tenho que fazer uma loja, e minha loja vai crescer, vai prosperar muito por causa desse curso. Quanto mais você se capacita, melhor é. Só que eu conheço gente que já tomou todo tipo de curso que você pode imaginar, e ele não avança, não consegue prosperar, as coisas que ele faz não fluem, porque falta o principal ingrediente. Se a pessoa for fazer um bolo, por exemplo, tem ingredientes que, se faltar, ainda faz um bolo. Ah, eu vou fazer um bolo. Você bota farinha de trigo, me ajude. Você bota farinha de trigo, leite, açúcar. Vamos fazer o bolo de laranja. Laranja, fermento, mais alguma coisa, ovos. Já ia esquecendo dos ovos. Se você tirar desse bolo açúcar, você consegue fazer esse bolo? Consegue. Fica sem doce, mas consegue. Sim ou não? O que foi que eu falei? Vamos recapitular para você pegar o fio da meada. Eu disse que tem ingredientes que, se você tirar, você ainda consegue fazer o bolo. Foi isso? Confere? Pronto. O açúcar, tirando, consegue fazer o bolo? Consegue. Deixa eu ver mais um exemplo aí. Eu sou boa de bolo, então. O leite, você pode botar outra coisa. Fica ruim, mas bota outra coisa no lugar do leite. Você pode botar o suco de laranja, você pode botar até água. Vai dar para fazer. Fica ruim, mas dá para fazer. Agora, se tirar a farinha de trigo, como é que faz um bolo desse? Cadê o principal ingrediente que vai dar consistência para fazer uma massa para aquele bolo existir? Sem a farinha de trigo, tem como fazer esse bolo, gente? Tem, gente? Não. A não ser que você chegue e invente colocar outra farinha para ficar no lugar do principal ingrediente. Mas aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que quer fazer o seu bolo. Aí, o que é principal ele está deixando de fora, que é a oração. Não vai dar certo. Ah, fez um bolo meia boca, de qualquer forma, que não ficou legal, que não ficou com o resultado esperado. Por isso, depois dessa palavra, olha para mim, olha bem para mim. Depois dessa palavra, qualquer situação que vier na sua vida, o primeiro recurso que você vai usar é a oração. Tá combinado? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Segunda coisa, o poder da oração na vida da igreja. Olha aqui o que diz no versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso quer dizer o seguinte, que oração
oração tem ela individual. Você ora em sua casa sozinho, você ora no seu trabalho sozinho, e isso é bom. Mas existe a oração da igreja, que é uma oração coletiva. Porque quando você, irmão, está se sentindo meio que sem força, você vai contar com a rede de apoio. E qual vai ser a sua rede de apoio para a oração? A igreja. A igreja vai estar lá coletivamente orando. Pedro estava na prisão e a igreja estava orando constantemente, orando continuamente, orando sem parar, cumprindo Pedro em oração, orando para Deus tocar no coração de Herodes, para que ele não mandasse matar Pedro, para Deus fazer alguma coisa para que Pedro não morresse. Eles estavam orando. A igreja, a oração coletiva é importante, porque é uma rede de apoio para nós crentes. Porque tem coisas, tem batalhas que a gente luta até sozinho, mas tem coisas que tem que ter outros irmãos junto com a gente, irmão. Em oração, até mesmo dando uma palavra de apoio. Mas aí você está passando algo, você se fecha no seu casulo, você se fecha na sua concha. Não vou falar, não vou contar o que eu estou passando. Nunca vence, porque tem batalha que você precisa da coletividade, que você precisa de outros soldados guerreando com você. Aí fica com vergonha, não vou contar para o pastor, não vou contar para a pastora e tal, e eu estou passando por isso, mas eles já têm muitos problemas. Pois é, eu já tenho mais uma menos, não faz diferença. A gente vai colocar em oração também. Mas a pessoa, ela fica guardando para ela e querendo vencer aquela batalha sozinha. Desde quando tem guerra que é coletivamente que se vence? Imagina Pedro, só ele lá, no pior momento da vida dele, preso, prestes a ser levado para ser morto. Imagina se fosse só ele orando. Então, ele contou com a rede de apoio que ele tinha lá fora. Você tem uma rede de apoio? Você tem pessoas que você pode contar com elas, orando, que você pode contar com elas, te aconselhando? Por que então você se fecha? Eu não tenho. Então, procura, não se fecha não. Busca ajuda, abre o jogo. Eu sempre conto também para vocês que teve um pastor. Ele, no início do ministério dele, era um pastor grande aí, e um ministério de destaque do Brasil. No início do ministério dele, ele era um pastor auxiliar de uma igreja. Só que ele era, acho que cerca de 18 anos, e aí naquela idade dele, não era casado, e ele estava caindo em fornicação. Volta e meia, ele caía em fornicação. E ele, como pastor, como servo de Deus, como homem de Deus, sabia que não era daquela forma, que ali estava errado. E aí caía no erro, e depois chegava e dizia: eu não vou cair mais, me perdoe, meu Deus, me dê força, eu não vou cair mais. Só que ele estava lutando sozinho. Ele não dizia nada a ninguém, com vergonha, com medo de ser colocado no banco. Ser colocado no banco é o mínimo. Ser colocado no banco não é uma punição. É um tratamento de Deus para a sua restauração. O que a pessoa vê como punição, eu vejo como cuidado. E aí, chegou uma hora que ele não aguentou mais, ele abriu. O pastor dele, ele era o auxiliar, abriu, só o pastor, estou assim, minha vida está complicada, toda a vida estou lutando, de repente caio, fornicação, não quero mais isso, mas eu não estou tendo forças. Então o pastor: não, irmão, vamos orar junto, tal. E aí começou a orar junto com ele. Já era uma a mais orando. Já era uma pessoa a mais orando. E outra, quando ele abriu, tem isso, viu, gente? Enquanto você fica com a situação fechada, até no caso de pecado, como foi desse pastor, se a coisa está fechada, está escondida, ali o diabo, ele ainda encontra força para piorar toda a sua situação, para te deixar prisioneiro. Mas quando você abre, quando você escancara a coisa, ele perde a força. Por que ele perde a força? Porque a Bíblia diz que
prosperar. Então, se quem cobre a transgressão não vai prosperar, por que ela não prospera? Por causa do erro dela e porque tem ali um mal que domina a vida dela, que está dominando a vida dela. Mas aquele que confessa a igreja, não é a questão só de confessar no sentido de dizer eu me arrependi, é porque você se livra do peso, é porque você abre algo que estava em escuridão na sua vida, você traz luz para uma parte escura. E quando você abre para a luz entrar naquela parte escura, aí o diabo não vai ter mais vez naquela área. Quem está entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se tem uma parte escura na sua vida, não fique dando murro em ponta de faca, querendo lutar sozinho, não vou falar a ninguém, não vou dizer a ninguém. Você tem que abrir, não para todos, mas para alguns irmãos, algumas pessoas de fé, para que você seja cercado por uma rede de apoio que ora por você, que lhe ajuda para você vencer aquela batalha. Porque um vence, mas quando você está com uma coletividade, aí é mais fácil ainda de você prevalecer contra aquela situação adversa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é isso, não esconda. Tem que abrir. Eu não quero que ninguém saiba disso. É por isso que o inimigo fica ganhando força, porque você fica escondendo, e o inimigo só cresce na situação. Então abra, revele. Talvez é disso que você está precisando, para que outros olhem por você. Pedro não venceu aquela batalha sozinho, tinha a igreja orando, não parava de orar. Esse é o papel da igreja, não é criticar, não é apontar o dedo. Se chegar alguém aqui e admitir o adultério, e admitir o pecado, a gente tem que ter maturidade como igreja. Aquele irmãozinho está fazendo, não, a gente não pode ficar apontando o dedo. Se ele admitiu, a gente tem que apoiar para ele vencer. Se ele admitiu, quem está entendendo? Gente, quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Mas aí, sabe por que as pessoas também têm medo de falar? Não quer abrir? Porque ela tem medo de ser criticada. Vão falar mal de mim, vão criticar, não vão entender minha parte. Não tem uma religião aí fora, uma seita maluca, que quando a pessoa peca, que quando a pessoa faz alguma coisa que eles não acham certo, eles não querem nem saber. Os irmãos lá, se é que chama de irmão, não sei, vira as costas, não pode nem falar com a pessoa. Nós somos um povo diferente, o povo do evangelho, o povo da cruz, o povo que ama. Se alguém confessar o pecado, a gente abraça e ajuda para essa pessoa se levantar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente vai ajudar a pessoa, mas tem gente que tem medo de falar, porque sabe que tem pessoas que não têm maturidade na igreja. Se souberem da minha vida, eita, que eu vou cair na boca do povo lá da igreja. Se souberem da minha vida, eita, que o negócio vai ser feio. Quer dizer, essa pessoa ela não está confiando. Talvez a gente precisa se posicionar mais e passar confiança para essa pessoa. Se precisa de ajuda, se abra. Se abra, igual a pessoa que ela pensa em tirar a própria vida. Ela fica com aquilo na cabeça ó, muito tempo. Ela não diz a ninguém. E o problema é esse, que quando diz, ainda tem gente que faz chacota. Ao invés de ajudar, que negócio de se matar, para de palhaçada, para de maluquice. Sendo que aquela pessoa está num processo de depressão e que isso pode acontecer. Então se a pessoa se abre, nós estamos aqui, nós somos a rede de apoio uns dos outros. Nós somos a rede de apoio uns dos outros. Orai uns pelos outros. Eu estou aqui para orar por vocês e vocês estão aqui para orar por mim. Não é porque eu sou pastora que eu não preciso da oração de vocês. Quando vocês estiverem lá na casa de vocês, ore também pela pastora, pelo pastor. Senhor, guarde o coração dos nossos pastores. Não deixe eles caírem em tentação.
que eles continuem fazendo o que estão fazendo com amor, com dedicação. Não deixe o coração deles mudar. Porque você sabia que tem muitos pastores que começam humilde e depois, quando cresce, o coração muda? Tem muitos pastores que começam, fala com todo mundo, atende todo mundo, mas quando começa, Deus, a igreja cresce, avança, aí a pessoa já, a atitude dela já muda. Ela já não pode atender todo mundo, ela já não pode falar com todo mundo. Não, fale com o obreiro, fale com fulano. Ore, irmão, oremos uns pelos outros. Nós somos, desculpa ser repetitiva, mas é verdade, nós somos a rede de apoio uns dos outros. Para que ser igreja se não for por isso? Se um não estiver aqui pelo outro e para o reino, diga comigo, um pelo outro e para o reino. Mais forte, diga um pelo outro e para o reino. Eles oraram e não pararam de orar, continuaram, perseveraram, insistiram. Foi uma oração constante. Aí vamos aqui para o ponto final. Deus transformou a situação de uma forma surpreendente. Olha aqui no versículo 6, que diz: E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha para cá, irmãos. Só para você ter uma ideia, que coisa poderosa, que coisa tremenda aqui, que a igreja orou e pediu a Deus que Deus protegesse Pedro, guardasse Pedro. Quem sabe a igreja orou pedindo para Deus tocar no coração de Herodes, para Herodes soltar Pedro. Mas a igreja não imaginava que a oração que Deus ia fazer mais, porque Deus não tocou no coração de Herodes. Deus fez mais, Deus mandou um anjo na prisão. Deus toca no coração de Herodes, para Herodes mudar de ideia, para Herodes não mandar matar Pedro. Deus poderia fazer isso, mas ele fez algo maior. Ele transformou aquela situação, ele mudou completamente aquela situação. Ele mandou um anjo na prisão e as cadeias foram quebradas, os grilhões foram rompidos naquela hora. Isso quer dizer que a gente ora, Deus ouve a nossa oração. Mas em Efésios 3:20, a Bíblia diz o seguinte: aquele que é poderoso, falando sobre Jesus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nós estamos diante de um Deus que Ele é tão poderoso que Ele faz mais do que a gente ora. Ele faz mais do que a gente pode imaginar. A gente ora por algo, Deus pode fazer aquilo que a gente está orando, mas Ele faz além do que nós oramos. Eles pediram que Deus tocasse no coração de Herodes, que sabe, mas Deus mandou um anjo para quebrar aquelas cadeias, para libertar Pedro de vez daquela prisão. Deus fez mais. Você precisa, quando orar, estar preparado para receber mais do que aquilo que você orou, porque o nosso Deus é assim, é um Deus que surpreende. A gente está orando por algo, Deus já está se movendo, já está fazendo outras coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse Deus é bom demais. Esse Deus é tão bom que Ele faz mais do que o que você pede. Ore, peça, busque, mas esteja preparado para Deus fazer mais. E Ele faz mais do que o que você pensa. Eu imagino que Deus vai fazer assim na minha vida. Ele vai fazer mais do que você imagina. Se abra para o que Deus vai fazer. Não, eu não sei. Eu acho que isso aqui não dá para mim. Eu acho que isso aqui eu não vou viver. É muita areia no meu caminhão. Olha, aprenda uma coisa. Se a oportunidade chega,
Porque ele sabe que é a coisa certa a ser feita. Aí vem uma oportunidade boa de promoção do emprego. Não, eu não tenho condições. Eu estava orando para o meu salário aumentar, mas isso aí já é demais. Essa oportunidade aí, eu acho que eu não vou ter capacidade. Você acredita que outro dia chegou uma irmã e disse: pastora, estão me oferecendo uma promoção lá na empresa. Ore por mim. Eu disse: não chegou, agora assim, já oro direto com você. Não, ore por mim porque eu estou achando, eu estou com medo de não dar conta. Eu estou com medo de não ser capaz. Eu disse: como é? Minha irmã, se Deus está colocando essa oportunidade na sua frente, é Ele que vai te capacitar em nome de Jesus. Pode abraçar, pode segurar. É Ele que vai te capacitar. Quer dizer, mas a pessoa fica insegura, tem gente que fica. Que a bênção é tão grande que ela desconfia, né? Que a bênção vem tão grande que ela fica receosa. Mas não, a gente tem que saber. Se eu estou orando, eu tenho que estar preparado para receber mais do que eu oro. Será que aquilo que está aparecendo, essa chance aí, essa oportunidade, não é resposta da sua oração? E você está achando que é grande demais para você? E você está achando que você não vai dar conta? Meu irmão, bota o pé. Bota o pé e deixa Deus agir na sua vida. Vai na ousadia. Vai na fé. Ninguém nasceu sabendo. Vai mexendo, vai cutucando lá e vai aprendendo. Mas não rejeita a oportunidade, porque você tem orado, tem pedido para as coisas melhorarem. E se a oportunidade apareceu, a gente tem que entender que pode ser uma grande bênção que está chegando para a nossa vida. É isso. Veio mais. O anjo apareceu, ele achou que era uma visão. A coisa às vezes é tão grandiosa que a gente pensa que não é real. Não, isso aí não é verdade. Não é real. Ele achou que era uma visão. Aí o anjo quebrou as algemas das mãos dele, abriu as 3 portas do cárcere, a primeira porta, depois as 2 de ferro. E aí quando ele está no meio da rua, livre, o anjo desaparece. Ele disse: ué, é real mesmo? É verdade mesmo? Eu pensei que era uma visão que eu estava tendo com o anjo. E olha, que às vezes a gente faz isso. A gente ora. E quando a coisa acontece, a gente não acredita na resposta. Não é verdade? A igreja estava orando. Vamos ver a resposta só para a gente finalizar? Vamos ver quando Pedro chegou lá no local que a igreja estava? Aqui, ó. Observe aqui no versículo de número 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Quer dizer, a igreja estava orando para Deus fazer alguma coisa, e ao invés de estar preparada para receber mais, eles estavam preparados para receber menos. Tanto é que quando Pedro chega, que bate na porta, Rode, que é a menininha, fica alegre, não abre a porta logo, diz: olha, Pedro está aí na porta. Diz: irmão da igreja, você está fora de si, não pode ser Pedro está preso. Não é a voz de Pedro, é Pedro, tenho certeza. Aí eles disseram: deve ser o anjo dele. Tem outras falam: ele deve ter morrido. Ele deve ter morrido e o espírito dele. Oh meu Deus, até uma crença que nem cristã é, mas eles estavam no início da igreja, não tinha noção ainda de doutrinas cristãs corretas, estavam se convertendo. E essa ideia de que um anjo vai aparecer se alguém morrer não é verdadeira. Mas até isso eles acharam: é o anjo dele. Ou seja, ele morreu e o espírito dele apareceu aqui. Ele morreu, mais ou menos por aí. Mas ele não estava orando para Pedro ser livre? Para Pedro viver? Quando eu estou orando por algo, eu tenho que estar preparado para receber mais e não menos. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus.
Deus faz além. Ele fará além. E eu preciso estar preparada para receber além. Esteja preparado. Você está orando algo, mas Deus pode fazer muito mais. Quem entendeu? Pode aplaudir Jesus.